e disponibilizar ela no canal da gente do YouTube. Então, a partir desse momento, essa reunião ela é gravada e aí a gente pode oportunizar das pessoas que, por algum motivo, não conseguiram participar dessa reunião de hoje, que elas possam assistir em um outro momento, ok? Então, vamos lá. Vou jogar aqui na minha apresentação. Então, inicialmente, o que nós temos que compreender é que quem tiver com o microfone aberto, eu peço que, por favor, deixe desligado, tá certo? Todo mundo aí que está com o microfone, se puder, que o áudio fica passando e acaba atrapalhando aqui quando a gente está conversando. Então, tenta todo mundo manter o áudio desligado, porque aí a gente, no caso de alguma intervenção, vocês falam, certo? Vamos lá. Então, um ponto que nós temos que compreender é que, assim como as demais áreas da assistência social, cadastro único, CRAS, CRES, o serviço de convivência é uma área de extrema importância, principalmente nesse momento de pandemia. Então, o que nós consideramos é que o serviço de convivência ele não pode simplesmente interromper suas atividades e deixar os usuários desprotegidos, sem o seu vínculo, né, com o profissional, indefinidamente. Então, é muito importante que a gente possa fornecer a segurança necessária, os cuidados necessários e que a gente possa continuar com as ações do serviço de convivência, logicamente com as devidas modificações, adaptações e os devidos cuidados que são necessários para o desenvolvimento dessas atividades do serviço de convivência. Um parênteses que a gente abre também é que todas essas atividades, elas têm que ser de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Então, deixa eu ver aqui se eu acho quem é que está com o microfone aberto. Aqui. Achei, pronto. Só essa. Só um minuto. Realmente é algo que acaba incomodando mesmo. A gente está falando e o ruído saindo, a gente vai desconcentrando e não consegue falar direito. Aqui, achei também, era Ildes. Pronto, Ildes. Deixei seu microfone mudo, viu? Se quiser falar, depois você acena aí e fala. Pronto, vou voltar para cá. Então, voltando. Então, todas essas medidas, nós temos que considerar o momento que estamos passando durante a pandemia. Então, temos que considerar a situação do Estado, a situação do município, as restrições que estão sendo impostas a nível local, a nível regional, e a estrutura que nós temos à disposição para o desenvolvimento dessas atividades. Então, nada aqui é algo imposto, é algo específico que tem que ser feito obrigatoriamente em todas as cidades. Tudo que nós vamos colocar aqui são o quê? Sugestões, são meios, são mecanismos para que a gente possa continuar desenvolvendo essas atividades do serviço de convivência, certo? Então, eu faço essa ressalva para depois não dizer assim, você chega lá para o secretário de saúde, fez uma reunião presencial do serviço de convivência, o secretário de saúde, você está maluco, a gente está com um decreto impedindo a realização de eventos presenciais, aí vai dizer, não, mas a assessoria da assistência disse que podia fazer, né? Então, a gente faz essa ressalva, né, para a gente ter essa clareza, que tudo é algo que nós devemos levar em consideração, a realidade local, a situação da pandemia. Então, todo mundo passou aqui pelo que a gente viu do ano passado para cá. Então, a pandemia se agravou, depois ela declinou, houve um processo de reabertura, nós começamos a levar uma vida, entre aspas, próximo da normal, mas a pandemia veio a segunda onda, muito pior que a primeira, iniciamos de novo processos de restrições, então tudo isso tem que ser levado em consideração.
E aqui, os meus primeiros slides, eu digo a você assim, que tudo isso já foi passado para os gestores também. Então, alguns pontos que nós vamos colocar aqui, todo secretário da pasta a qual você está ligada, né, o seu chefe imediato, que é o secretário de assistência, ele também já foi esclarecido sobre esses pontos que nós estamos discutindo aqui inicialmente, que é o quê? Esses cuidados essenciais que nós temos que ter para o funcionamento, que é o quê? Seguir os protocolos definidos a nível local, federal, enfim, que você tem à disposição. A garantia da EPI, então, não é o básico. Não temos como falar e dizer, a gente vai visitar os idosos para deixar um material para uma atividade online que nós vamos desenvolver, mas só que não temos máscara, não temos álcool gel para fazer higienização, o veículo não pode ser desinfectado, enfim. Então, não temos como partir para uma outra ação se nós não garantirmos o EPI. O EPI é algo essencial nesse momento para o funcionamento das atividades. Seja ela para algum momento presencial, algum contato com o usuário, ou seja ela para o próprio profissional e na unidade de desenvolvimento das atividades que ele vem desempenhando, no próprio serviço de convivência ou no CRAS, se for o caso, certo? E as formas de atendimento, que hoje nós temos que priorizar, se for o caso, os atendimentos remotos, os atendimentos à distância. E esse é o grande, digamos assim, o grande desafio. Todos vocês, orientadores sociais, facilitadores, nós estamos passando por um momento onde nós temos que nos reinventar, nós temos que buscar alternativas, sermos criativos, sermos proativos, no sentido de buscar meios para ter o acompanhamento do nosso usuário, mesmo passando por esse período de restrição. Então, não basta a gente chegar e dizer, eu não vou porque é complicado, muitos não têm celular e é difícil. A gente teve relatos já em outros momentos que, lógico, isso é uma consideração que a gente faz, que por mais que você não tenha acesso, que todos os seus usuários não tenham acesso aos meios digitais, mas aqueles que têm, você vai conseguir alcançar. E é algum resultado positivo. Então, nós temos que buscar isso. Esse atendimento remoto, nós temos a consciência que você não vai conseguir atender a 100% dos seus usuários. Mas aqueles usuários que você conseguir atender, eles são de extrema necessidade e serão a experiência será muito positiva em virtude de que o serviço de convivência ele não vai parar. Então, o sentimento que a gente quer que seja interrompido é o serviço de convivência parou, eu fui abandonado. Eu tinha uma atividade assim, assim, assado, mas hoje em dia não existe mais serviço de convivência. Então, esse ponto que nós temos que mudar. Bom, e para isso, para o desenvolvimento dessas atividades online, e aí volto a dizer, isso aqui também foi passado para os secretários, então, é necessário os recursos eletrônicos e tecnológicos. Então, é necessário que os serviços de convivência sejam munidos de smartphones, de notebooks, se for o caso, para facilitar a participação, por exemplo, numa videoconferência, computadores com sistema multimídia, webcam. Então, hoje em dia, quando a gente vai comprar um computador, o secretário hoje vai fazer uma especificação do computador, ele já tem que pensar imediatamente em colocar o quê? O kit multimídia e o webcam. Porque é algo de extrema importância. Constantemente, vocês vão estar participando tanto de reuniões online, quanto de atividades que vocês possam desenvolver com os usuários e vai precisar desses meios. Quem sabe a criação de uma sala de videoconferências. Alguns municípios estão criando esses espaços dentro das suas estruturas. Na sala de reunião, ele está colocando lá uma TV, um computador, tal, para quando a gente vai fazer uma videoconferência, já está lá tudo preparado. Então, são formas que nós buscamos para se adaptar a esse momento. Então, criar um espaço para o desenvolvimento dos vídeos, das atividades à distância, então, tudo isso é importante. E aí a equipe que tem que buscar. Questão de câmera, né? Você pode comprar câmera específica, não necessariamente o webcam ou só o celular. E uma conexão de internet de qualidade para o desenvolvimento dessas atividades, certo?
E aí, ó, vou dar um exemplozinho aqui digamos assim, de uma sala, né? Uma sala de produção. Lógico, isso aqui é apenas uma fotinha da internet, onde o cara botou lá o biruzinho, botou a cadeira, botou a câmera lá no suporte. Essa sala ele botou com aqueles preenchimentos de espuma para a questão do som, botou aquela luz de iluminação, uma luz específica para iluminar a face, né, de quem está apresentando. Atrás você pode criar um background, né, criar lá um backdrop com as informações, botar o nome do serviço de convivência, botar a logomarca do município. Então, tudo isso são criações, são formas que vocês podem fazer para melhorar a produção desses materiais. Então, no próprio serviço de convivência, no nosso CRAS, na nossa Eu tenho uma secretaria, a lâmpada, gente vai buscar... Alguém quer falar? Eu tenho uma. Então, na própria secretaria, a gente pode buscar um local, uma sala, algum espaço que a gente possa utilizar nesse sentido, certo? É uma sugestão. Bom, funcionamento das unidades. Então, eu considero como extremamente importante o funcionamento. Então, quem é orientador social, quem é facilitador, se tiver com contrato ativo, tem que comparecer nas suas unidades, seu local de trabalho, tem que, né, fazer o devido comparecimento. É lógico, esses horários devem ser adequados de acordo com a realidade do município, se é corrido, se não como é que está fazendo o revezamento. Então, tudo isso tem que ser verificado de acordo com a demanda de cada município. Planejamento das atividades remotas, e a gente vai falar um pouco dessa questão do planejamento mais detalhadamente, certo? E garantia para a segurança dos profissionais e dos usuários que a gente colocou. Então, nenhuma atividade deve ser planejada, logicamente as presenciais, se ela causar risco ou colocar em risco os usuários ou o próprio profissional. Esse é um parâmetro que deve ser seguido, certo? Então, importante que isso seja levado em consideração. Nós só podemos avançar em alguma atividade presencial se nós garantirmos total segurança aos usuários e aos profissionais. Isso tem que ser muito bem avaliado para que a gente não incorra, né, em algum equívoco e trazer o risco para algum profissional, certo? E aí, esse planejamento, certo, das atividades. É muito importante que as equipes se reúnam, né, os orientadores, facilitadores, técnico de referência, coordenador, onde tiver, e que que a gente se organize de modo a identificar o nosso público, quem era o nosso público do serviço de convivência, ou quem é o nosso público do serviço de convivência. Nós tínhamos ou temos no nosso serviço de convivência criança, adolescentes, idosos, grupo intergeracional. E aí, o que é que eu vou desenvolver para criança, para adolescente, para idoso ou para outro grupo? Então, vejam, pessoal, que nada do que nós temos como sugerir aqui, nós não vamos conseguir desenvolver nenhuma atividade sem haver o devido planejamento. Então, o planejamento dessas atividades, ele é a chave de tudo. Eu tenho que pensar, beleza, eu tinha crianças no meu serviço de convivência, de 7 até 12 anos. E o que é que nós vamos desenvolver para essas crianças? Que atividades à distância nós podemos desenvolver? Esse é um ponto. Para idosos, meu Deus, como deve ser difícil a gente planejar alguma atividade para idoso, né? E aí entra naquela questão. Nós temos que fazer pesquisas, buscar a internet, buscar informações, se espelhar em experiências positivas de outros lugares, mas de modo que a gente saiba que nenhuma desses grupos devem ser deixados de lado. Então, o meu serviço de convivência, ele deve buscar, ao máximo, atender a todos os usuários que ele atendia presencialmente, ele atendia à distância. Ah, Otávio, mas o meu grupo de idosos tinha 120 idosos. Esse pessoal não tem celular. A gente não sabe. Hoje em dia, né, você vê muitos idosos com celular, não sei os pais de vocês, mas os meus pais, meus sogros estão usando mais celular do que eu, se brincar. Né? Então, assim, todo mundo praticamente tem celular. Lógico, tem a questão financeira, tem alguns idosos que não têm o celular, alguma coisa desse tipo. Mas se de 100 idosos que eu atendia presencialmente, se eu conseguir 20
para participar de atividades online, ótimo. Se eu conseguir 30, melhor ainda. Se eu conseguir 40, melhor ainda. Mas eu tenho que fazer alguma atividade, eu tenho que desenvolver alguma atividade. E essas atividades, elas podem ser mistas também. Eu não preciso desenvolver só atividades online, né? Um ponto que um dos municípios que a gente trabalha começou a fazer, ele fazia um misto. Ele distribuía o material com os idosos presencialmente, então, e o veículo lá da assistência com os kits de materiais, digamos, eles fazem uma atividade de pintura. Então, ele preparou o kitzinho lá do pincel, da tinta, dos lápis, das folhas, das atividades, passou na casa dos idosos, deixou, e depois o facilitador desenvolveu a atividade através da internet. E então, eles, cada um desenvolveu sua atividade na sua casa, tirou foto, postou em rede social, marcou lá o Instagram do Serviço de Convivência, e foi um sucesso. Então, são essas possibilidades que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente não pode deixar que a pandemia nos acomode. Dizer assim, chegou a pandemia, é difícil, o pessoal não tem celular, deixa quando já estão vacinando, quando acabar a vacinação, tiver todo mundo vacinado, que voltar ao normal, a gente volta ao serviço de convivência. Não. Então, nós temos realmente, de fato, que buscar aí essas atividades, quem já faz, ok, quem com essas sugestões se melhorar, ótimo, quem ainda não faz, buscar fazer, porque realmente é algo que não podemos conceber o serviço de convivência paralisado, isso não pode acontecer, tá certo? Então, importante demais esse planejamento de acordo com a faixa etária, porque isso vai levar em consideração, né, o conteúdo que vai ser compartilhado de acordo com cada grupo, certo? Visitas para distribuição de material. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Um agendamento prévio, o distanciamento social, que seja algo que não cause risco, e a garantia dos EPIs. Então, se eu vou visitar para distribuir material, seja para idoso, seja para criança, isso também do Criança Feliz, né? Não é o nosso público hoje, mas também já foi desenvolvido em outros momentos. Então, todas essas atividades que requerer algum tipo de contato, sempre a gente vai fazer essas lembranças aqui. Tem que ter o cuidado da questão dos EPIs. Então, eu tenho que fazer essa distribuição com a minha segurança e com o agendamento, até porque aquele usuário pode não querer receber. Eu tenho lá os idosos, o idoso, não, de jeito nenhum, não quero o carro da prefeitura passando nem aqui na minha porta, não. Eu tenho medo do coronavírus, alguma coisa desse tipo. Ok, nós temos que respeitar. Então, tudo isso tem que ser pensado, planejado direitinho, para a gente não ter nenhum problema. Certo? Então, o uso de luvas, o material ensacado, né, higienizado, tudo direitinho. Então, tem que ter... Tudo isso requer esse cuidado das equipes para que a gente possa fazer essas atividades sem causar nenhum tipo de risco, nenhum tipo de expor, né, o nosso usuário a risco, certo? E aí, um ponto importante que nós temos que considerar é o quê? Uma associação que a gente pode fazer é a criação de grupos de WhatsApp que possam, digamos assim, se assemelhar aos grupos que nós tínhamos fisicamente. Então, como é que eu consigo, que eu posso facilitar o meu desenvolvimento de atividades à distância? O grupo de WhatsApp, sem dúvidas, é uma das ferramentas que vai facilitar muito o desenvolvimento dessa atividade. Hoje em dia, quem tem o smartphone, é muito difícil não ter o WhatsApp. Eu acredito que praticamente quem tem smartphone tem o WhatsApp, né? Aí eu volto a dizer aquilo, Otávio, mas tem o adolescente que não tem a criança que não tem o idoso que não tem. Tem, mas também não tem aquele que tem. Você vai fazer com aquele que tem, certo? Esse é um ponto. Se você tem 50 crianças e dessas crianças 20 vão poder participar, faça para as 20. Então, vai utilizar o celular da mãe, aí vai falar com a mãe, vai ligar para a mãe, olha, mãe, seu filho não tem telefone, mas é importante
que no período em que as atividades do serviço de convivência estejam sendo desenvolvidas, que a senhora possa entregar o telefone a ele. Com certeza toda mãe entrega o telefone para o filho, para jogar, para alguma coisa. Aí não pode entregar naquele momento para participar do serviço de convivência. Então é isso que a gente tem que buscar, certo? Então, você montar o grupo do WhatsApp de acordo com aquele grupo que você tinha presencialmente. Então, grupo 1 lá do serviço de convivência. Aí lá no meu CISC eu tenho meus nomes de fantasia, né? Eu não tenho o meu CISC, eu vou entrar lá no meu CISC, eu vou ver quem são os nomes, quem são as pessoas, quem era o orientador social, quem era o técnico de referência, quem era o facilitador. Aí vou falar, fulano, vamos entrar em contato com fulano, beleza. Bota no grupo, achamos um, achamos dois, achamos três. Opa, dos 30, conseguimos 10. Ótimo, vamos para o grupo 2. Grupo 2, Esperança, que é lá do Serviço de Convivência. Cadê meus usuários do CISC? Aí veja como isso requer planejamento e atividades de gestão. Então, vocês vão ter que sentar, vão ter que abrir o CISC, vão ter que olhar esses grupos, vão ter que ligar para esses usuários, vão ter que explicar a cada usuário o que é que vai ser desenvolvido. Então, tudo isso requer o quê? Uma preparação, um planejamento da equipe. Ok? Planejamento das atividades. Então, essas atividades online do serviço de convivência, elas não podem ser esporádicas. Elas não podem ser, estou aqui 10 horas da noite, recebi um videozinho aqui no grupo da família, vou compartilhar no grupo do serviço de convivência. Não. Certo? Nós temos que ter um outro formato. Esse grupo ele vai se assemelhar à minha atividade presencial. Então, eu vou mostrar depois para vocês uma montagem de um cronograma. Eu tenho que ter lá meu cronograma de dias e horários que as atividades serão desenvolvidas. Então, não é grupo de WhatsApp para estar bom dia, boa tarde, boa noite. Corrente, já chega de corrente de coisa de política nos grupos das famílias e dos amigos que a gente tem, né? Saiu a pesquisa de Lula e Bolsonaro, não sei o que, eu vá no grupo do serviço de convivência. De jeito nenhum. E também os próprios usuários têm que ser educados com relação a isso. E saiu a notícia que a Coronavac, isso, aquilo, que a vacina não sei o que. Não é momento de discussão. A não ser que você prepare um material específico para ser trabalhado referente à pandemia, traga um podcast para compartilhar com eles, para que todos escutem, para que depois vocês debatam sobre ele, mas tudo dentro de um planejamento, de um cronograma. Então, esse grupo do WhatsApp, ele não é o grupo de conversas aleatórias. Otávio, então passou do horário, ninguém pode falar? Também não é assim. Mas é algo que você tem que tentar viabilizar a interação desse grupo especificamente para o seu objetivo, que é a atividade do serviço de convivência. Certo? E não para estar havendo conversas desnecessárias, discussões que não digam respeito à atividade do serviço de convivência. Certo? Apresentação dos responsáveis, então quem é o orientador, quem é a equipe. Com certeza vai ter usuário aí que nunca viu nenhum orientador social desse ano. Teve municípios que mudaram a gestão, que mudaram os profissionais, que estão fazendo processo seletivo, que não conhecem, às vezes não conhecem nem quem é o orientador social, não conhece quem é o facilitador. Então é importante que se apresentem, que façam os vídeos ou fotos dizendo, eu sou fulano de tal, eu sou orientador social, eu sou fulano, eu sou facilitador de artes, eu sou facilitador de música e por aí vai. Definição do cronograma, eu já falei. Elaboração dos conteúdos, que é extremamente importante esse planejamento para a elaboração dos conteúdos. E o direcionamento das discussões exclusivas sobre as ações de serviço de convivência, que eu já falei. Então, tudo isso eu tenho que pensar, beleza, o que é que eu vou trabalhar na semana que vem? Que tipo de conteúdos eu vou estar abordando com meus usuários do serviço de convivência? Eu vou falar eu posso falar, Otávio, sobre esses temas da vacina? Posso. Eu posso trazer um enfermeiro do município para fazer um vídeo, para fazer uma palestra virtual que vai ser transmitida em determinado horário, e depois dessa transmissão, naquele horário de discussão do grupo, eu vou estar lá dizendo, e aí, pessoal, vocês assistiram a palestra da nossa enfermeira que veio falar sobre os cuidados que nós temos que ter da pandemia, de lavar as mãos, de nos higienizar, de usar máscara, assim, assado. Ouvimos, e aí, o que é que vocês acharam? E aí começa essa interação, certo? Então, é importante ter esse planejamento para a elaboração desses conteúdos. E aí eu faço aqui uma pequena dica
digamos assim, de como a gente pode tá fazendo um cronograma, um exemplo. Aí eu coloco lá, né? Orientador social X, fulano de tal, Romário, nosso amigo lá de Alexandria. Aí Romário é facilitador, entra na próxima. Aí eu vou ter lá, pronto. Eu tenho um orientador social, sim, a questão dos dias, tudo isso é planejamento. Otávio, a gente vai desenvolver essas atividades online 3 vezes por semana. E essa atividade online eu vou reduzir o horário, vai ser 1 hora apenas. Beleza. Então, o orientador social X, ele vai ter lá um grupo 1, que vai começar de 9 horas até as 10. E ele vai ter lá 30 minutos de intervalo, e de 10h30 até 11h30 ele pega o outro grupo, o grupo 2. Certo? Então, você veja que o mesmo orientador social, em apenas trabalhando online, porque a gente sabe do trabalho prévio que tem que ser feito, de planejamento, de estudo, de tudo, você vai ter o quê? 2 grupos que ele tem como trabalhar só no período da manhã, certo? Fora o período da tarde. Eu coloquei aqui só um exemplo, só para abrir a mente e a gente pensar, poxa, como é que eu, orientador, vou trabalhar? Aí eu tenho que montar meu cronograma, aí eu tenho que desenhar minha imagenzinha, aí eu vou dizer, ó, grupo 1, você vai ter o facilitador, toda segunda, quarta e sexta vocês vão ter atividades. As suas atividades, grupo 1, elas vão se estender de 8 da manhã até as 11h30. Elas serão com o orientador, o facilitador de oficinas de tal hora até tal hora, o orientador social de tal hora até tal hora. E isso vai ser apresentado para os usuários, para que naquele momento, naquele horário específico, nós tenhamos essa obrigação para o desenvolvimento das atividades. Então, veja como enfim, todos aqui têm filho, irmão, ou parentes, crianças, por exemplo, que estão em atividades online nas escolas. Que horas começa a atividade online da escola? No horário da escola. Então, se a escola ela está funcionando online, ela vai ter o horário de começar, ela vai ter as aulas, ela vai ter as atividades que o professor vai desenvolver, vai apresentar conteúdo, vai fazer questionamentos. Então, é o mesmo pensamento que nós temos que ter para o serviço de convivência. Eu tenho que ter os meus horários, eu tenho que ter as minhas tarefas que eu vou desenvolver, eu tenho que ter o meu planejamento, eu tenho que estar desempenhando essas atividades em uma frequência definida, porque aí você claramente você diz, não, o serviço de convivência funciona. O serviço de convivência está funcionando segunda, quarta e sexta, os horários são esses, os orientadores sociais são esses que estão trabalhando, estão desenvolvendo as atividades assim, assim, assim. Certo? Aí, do mesmo jeito, esse mesmo grupo, como eu disse, ele vai ter um horário prévio com o facilitador de oficinas, que aí pode ser o de artes, de esporte, seja lá de música, enfim, seja lá como for. E ele, depois desse horário, ele vai ter o orientador social. Então, você consegue trabalhar com esse orientador social e o facilitador da oficina no mesmo dia, e aí fazer com que esse grupo se reúna durante um período, né, nesses dias. Otávio, esse cronograma que você montou aí é o obrigatório, é o modelo que tem que ser seguido? Volto a dizer, não. Certo? Isso aqui é um exemplo. Otávio, eu vou seguir seu exemplo. Isso aí é de cada um, é o que eu estou dizendo. Otávio, 1 hora é muito tempo. Ok. Tudo isso, às vezes no próprio dia a dia, você diz, olha, eu notei que 1 hora é muito tempo, eu vou reduzir para 40 minutos. A gente consegue trabalhar tranquilamente. Tal. Então, tudo isso é experiência local. Tudo isso é a vivência do dia a dia que vocês vão desenvolver e pensar na melhor estratégia para o atendimento a esses usuários. Mas o principal que nós temos que extrair daqui é essa necessidade de planejamento, necessidade de organização e de um cronograma. Não podemos ter o serviço de convivência sem uma definição de dia, de horário, de quem são os responsáveis, do que desenvolver. Porque, pessoal, eu não, com certeza não é o caso da maioria aqui, mas tem usuários não, orientadores que meio que às vezes se negam a desenvolver as atividades. Se acomodam, acham melhor
Ah, deixa passar e fica aí, mas o salário está sendo depositado todos os meses e não está desenvolvendo as atividades. E não é isso que a gente quer. E aí fica o nome do município, da secretária, do prefeito, da prefeita, do secretário, da secretária, dizendo o seguinte: não, o serviço de convivência na gestão de fulano parou por causa da pandemia. De modo que a orientação que nós temos é de que ele não deve parar. Ele deve funcionar sim, logicamente, tomando os devidos cuidados, as devidas precauções para o seu desenvolvimento, certo? Outra experiência que pode ser adotada, que eu trago aqui para vocês também como sugestão, é o desenvolvimento de conteúdos online. Então, esses, lógico, ninguém aqui é apresentador de televisão, ninguém aqui tem curso de teatro, mas a gente tem, como eu disse, se reinventar, e aí tem as pessoas que têm melhor capacidade, tem pessoas que têm uma desenvoltura, que conseguem falar olhando para a câmera. Eu tenho dificuldade, eu só fico olhando aqui para a imagem de vocês. Poucas vezes eu olho para a câmera, né? Acho que vocês devem perceber. Mas, então, é buscar essas alternativas. Então, a criação de um canal no YouTube é algo extremamente interessante do ponto de vista da geração de conteúdos para os usuários. E aí, lógico, eu tenho que planejar os meus temas, eu tenho que preparar esses vídeos, aí às vezes eu tenho que fazer um cursozinho simples de edição de vídeo, seja ele eu boto lá no YouTube, ou às vezes eu tenho lá no município uma pessoa, o cara que é do marketing lá do município, que ele já sabe fazer os vídeos, já cria aquela aberturazinha, ele vai dizer para você: não, grave o vídeo, mande para mim, que eu edito e a gente coloca lá no canal. Então, vai ter um ou outro que tem uma capacidade maior, né, de conhecimento e vai estar auxiliando aí no desenvolvimento desses vídeos, né, desses materiais para postar no canal de vocês. Outra coisa, pesquisar vídeos ou conteúdos prontos. Hoje em dia, se você colocar no YouTube lá, sei lá, meu Deus do céu, trocar um registro de um chuveiro. Tem lá um encanador, um cara que tem um canal, que mostra como é que você vai trocar um registro de um chuveiro lá. Trocar a resistência do chuveiro elétrico, tal, não sei o quê. Vai ter lá um cara. Instalação do ar-condicionado, vai ter lá um cara. Então, assim, o conteúdo que a gente tem hoje, esses dias eu precisei trocar o teclado do meu notebook. Deu problema tal. Eu comprei o teclado pela internet. Logicamente, eu tenho uma certa facilidade para alguns trabalhos manuais. Aí eu disse: eu vou ver como é que coloca esse teclado no meu notebook. Se precisa desparafusar alguma coisa. Eu botei lá no YouTube. Teclado, notebook, Dell, assim, assim, assado. Quando eu coloquei, nos primeiros vídeos, tá lá o cara ensinando a trocar o teclado. Ó, você faz assim, assim, assado, tal, tal. Eu fui lá, troquei. Então é buscar. Se eu levasse meu notebook lá na assistência técnica para trocar esse teclado, lógico, eu ia gastar um dinheiro, tal, tal, ia trocar, mas é algo que eu posso fazer. Por que é que eu estou dando esse exemplo? Porque tem muita coisa disponível para a gente. Tem muito conteúdo. Tem muita informação pronta, informação de qualidade, entrevistas. Então, você pode estar trazendo temas, por exemplo, sobre exploração sexual. A gente está chegando perto do 18 de maio. Será que a gente não tem muita entrevista, muito conteúdo bacana no YouTube para a gente pesquisar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes? Que a gente pode estar trabalhando com esses usuários, com os nossos adolescentes, né, dentro desses grupos. Então, você pegou um videozinho pronto, olha como o trabalho vai ser pequeno. Você entrou no YouTube, botou lá um vídeo, lógico, você vai ter que assistir o vídeo, você vai ter que anotar, você vai ter que verificar o que é que está. Lógico que você não vai botar um vídeo que você não viu, né? Você vai botar o videozinho lá, assistir um, assistir dois, assistir três, ou pensa que está ideal, beleza. Vamos aqui, orientadores, vamos ver esse vídeo aqui, vamos colocar como é que a gente vai abordar esse vídeo com os nossos usuários, anotar os pontos, o que é que a gente vai estar discutindo, o que é que a gente vai perguntar a eles, que atividades a gente pode propor para que eles possam estar colocando para a gente. Então, veja, você não precisou produzir o conteúdo, você pegou um conteúdo pronto, vai colocar, eu botei até em parênteses aí, fazer as referências. Esse aqui é um vídeo da universidade tal, do CRAS não sei de onde, que a psicóloga fulana de tal, ou que a assistente fulano de tal, está falando isso, assim, assim, assado. Vamos assistir, eu vou dar aqui, o vídeo tem 15 minutos, eu peço que todo mundo assista o vídeo, daqui a 20 minutos a gente entra na nossa discussão e tal, e tal. Ok.
Outro ponto também, além dos vídeos, eu nem coloquei na apresentação, mas para não deixar em branco, vocês também podem estar fazendo reuniões como essa. Então, tanto você pode estar interagindo via grupo de WhatsApp, eu nem coloquei porque assim, eu já tive alguns relatos de alguns municípios que não conseguiram ter um bom resultado com essas videoconferências com usuários. Tipo assim, era microfone e câmera desligado a reunião todinha, começou, terminou, ninguém falou, ninguém ligou câmera e ficou um negócio meio assim, não, ficou pouco interativo. Mas é algo também que pode ser utilizado. Nós temos o Google Meeting, que é gratuito, então vocês podem fazer essa roda de conversa com os usuários, então, tanto através do grupo do WhatsApp, tanto através de videoconferência, certo? Então, o grupo do WhatsApp foi uma sugestão, também dou aqui a sugestão de fazer videoconferências. É algo muito positivo porque você tem um feedback melhor, você consegue ver o usuário do outro lado, você consegue ter uma interação mais automática dele, né? Digamos assim. Convidar profissionais, então vocês podem convidar profissionais para participar do canal de vocês, está trazendo esses temas que vão estar sendo discutidos. Então, tudo isso são estratégias que vocês podem utilizar para estar colocando. E aqui eu trago ó, essa telazinha aí desse serviço de convivência do município. Tá vendo? Ele fez lá atrás o cenário, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, e fez lá o vídeo sobre uma oficina de arte do SCFV. Então, veja, eles se prepararam o ambiente. Eu estou vendo aqui acho que é lá em Marcelino Vieira, né? Você vê que lá atrás o banner, já tem um bannerzinho lá, SCFV, né? Ó, isso, na telazinha lá. Então, é o seu, digamos assim, é o seu fundo para gravar o vídeo. Já tenho lá o meu bannerzinho do SCFV, tem prefeituras que tem um banner lá com, né, com a logomarca da prefeitura e tal, vai colocar. Então, vou preparar o meu ambiente, tem uma bandeira da cidade, vou colocar aqui, vou deixar tudo bonitinho. Olha aí como eles fizeram porta-tesoura de garrafa PET, tá vendo? A mesinha coberta, profissional com a máscara, com devido cuidado, e fez lá uma gravação de um vídeo. E se você colocar no YouTube hoje, SCFV, você vai ter uma enormidade de conteúdos que já foram gerados por equipes como vocês. Equipes de pessoas iguais a vocês, que se sentaram, que planejaram, que pensaram e que estão desenvolvendo atividades muito bacanas, né, para o seu público. E não só para o seu público, porque, inclusive, esse conteúdo, ele está lá, é público, qualquer pessoa pode pegar, acessar, visualizar, né, e desenvolver em outras atividades. Então, é algo que nós temos que pensar. Outro exemplozinho aqui, ó, esse município colocou lá o SCFV online, e aí foi criando vídeos, né, colocando a hashtag aí ele fala dos orientadores, né, foi explicar para os próprios usuários o que são os orientadores, o que são os facilitadores. Então, tudo isso, conteúdos que foram colocados online aí para os usuários, certo? Perguntas até aqui, pessoal? Alguma observação? Alguém quer fazer alguma intervenção, compartilhar alguma experiência? Fique à vontade. Alguém quer falar, fazer algum questionamento? Certo? Vocês sabem, quem me conhece já sabe que eu vou falando, vou falando, vou falando. Se não me interromper, eu chego lá no obrigado da apresentação. Certo? Que é o tempo que eu tomo uma aguinha também. Kilza quer falar? Fica à vontade, Kilza. Seu microfone está desligado. Tem que clicar na tela e apertar no íconezinho do microfone. Mais alguém quer falar alguma coisa? Kilza conseguiu ligar o microfone, Kilza? Ainda não estamos lhe ouvindo. Você vai apertar na tela e tem um íconezinho do microfone que está vermelhinho com um traço. Aí você vai clicar nele que aí ele vai ligar o microfone. Mais alguém quer dar alguma palavra?
Ainda não estamos te ouvindo, Kilson. Chat. Ela desligou a câmera agora. Fala agora, Kilson, que eu acho que agora você ligou. Não, desligou. Alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Opa. Mauro Neto? Não estou acertando falar. Pode falar, Mauro, estou lhe ouvindo. Nós. Aqui está uma zoada louca. Pode falar, Mauro Neto, estou lhe ouvindo. Nós aqui temos bom dia a todos, né? Uma satisfação estar com vocês, dividindo esse momento de suma importância. O nosso município é privilegiado. Mauro, tem que desligar o áudio aí do outro aparelho que está na sua sala, senão vai dar microfonia. Estou precisando de ajuda, Maiara. Vamos lá. Então, pessoal, queria ouvir de vocês. Até agora, tá esclarecedor? Vocês estão conseguindo ter ideias? Assim, estou trazendo para vocês. O tema tá sendo interessante. O que é que vocês estão achando? Dê esse feedback aí para a gente ter uma. Quem pode falar algo? O povo calado, viu? Falar, fala. Alô? E aí, Marcelo? Otávio. Bom dia a todos. Eu estava anotando uns pontos aqui e trazendo a experiência de El Marinho, né, que recentemente a gente planejamos, a gente está na fase do planejamento das atividades, né? Planejamos primeiro trimestre, né? E já vamos dar início ao planejamento do segundo trimestre aqui. E eu achei muito bacana quando você colocou aqui, né, alguns pontos, e dentre esses pontos, o planejamento de acordo com a faixa etária, né? A gente utilizou de um recurso de atividades para otimizar também o tempo, né, do bloco idoso, criança e adolescente, atividades que foram pertinentes para essas três faixas etárias, né, para esses três públicos. Exemplo, todo mês a gente manda a atividade do Covid-19, né? E essas atividades do Covid-19 que vai atender os três públicos, né? Então, assim, isso priorizou o nosso serviço, priorizou as nossas atividades e otimizou o nosso tempo, né? Fica aí como sugestões que sejam pertinentes para todos os três públicos que a gente tem, né, no serviço de convivência. Além disso, teve também, que você colocou aí, que o serviço ele não pode parar, né? Atrelado a isso, a gente, durante esse recadastramento daqui que a gente fez com os usuários, alguns usuários ficaram temendo o nosso acesso até eles, né? Então, a gente, assim, disponibilizou pessoas das comunidades, né, que são os nossos orientadores que nós temos aqui, e esses orientadores foram, através de contatos, já com telefone, já fazendo esse pré-agendamento com telefone, né, para fazer essa confirmação se vai continuar ou não, porque está gerando muita dúvida. As pessoas estão em casa, elas estão ociosas, querem saber realmente o que é que está acontecendo, né?
Então, a gente foi fazer, até porque tinha que fazer a confirmação agora do primeiro trimestre do CISC, e a gente fez essa ponta. Atrelado a isso, a gente já fez o cadastramento dos usuários que vão participar, vão receber a entrega das atividades. Então, foram esses dois pontos aqui que eu queria acrescentar para colaborar. Perfeito, Marcelo, obrigado. Então, pessoal, vamos seguindo aqui. E aí, um ponto que a gente deve discutir. E as atividades presenciais, né? É um grande desafio, né? E aí, eu trago aqui alguns pontos para a gente discutir, e a gente pensar se é possível dentro da... Chegando. Se é possível dentro da nossa realidade o desenvolvimento dessas atividades presenciais, né? Então, volto a dizer o que eu disse no início da conferência. Tudo depende do momento da pandemia no meu município, das orientações que nós temos, das regulamentações locais e da possibilidade de realizar ou não. E dentro do meu planejamento, de dizer, não é o momento. Ou de dizer, sim, é o momento. Certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mais alguns pontos nós temos que ter cuidado. O quê? Olha, eu vou fazer uma atividade presencial. Por exemplo, ano passado, a pandemia veio, aumentou. Quando começou a reduzir, aí a gente teve locais insoltáveis. A gente vai voltar com as atividades presenciais. A gente fez o quê? Aí, o que é as considerações? Horário reduzido, número de usuários reduzido de acordo com a capacidade do local. Então, por exemplo, se eu tinha 30 usuários naquele momento, naquele local, eu baixei para 10. Se eu me reunia numa sala com ar-condicionado, eu agora estou me reunindo lá no local de atividades externas do ambiente. Eu coloco as cadeiras todas separadas, todos os usuários foram com máscara, foi checada a temperatura, foi disponibilizado álcool gel, não houve compartilhamento de materiais. Então, você vê, local aberto, se possível, local aberto, EPIs, é algo que é recorrente da gente discutir. O distanciamento, então, o local, a quantidade de pessoas tem que ser respeitada de acordo com a capacidade do local. Não compartilhamento de materiais, de canetas, de materiais, porventura, que sejam utilizados em oficina, não compartilhamento de material. E alimentação pronta para distribuição e o consumo individual fora da unidade. Então, você vai... alimentação, vou preparar um bolo, um negócio, um suco, num copinho lá, fechado, o quê? Está aqui sua alimentação, tchau, consome fora. Para evitar justamente o consumo dentro da unidade, que aí você tem que tirar a máscara e tal. Então, é possível, tomando as devidas precauções, tomando os devidos cuidados, é possível, sim, o desenvolvimento de alguma atividade presencial. Volto a lembrar, a depender da situação de cada local, a depender das condições. Otávio, eu não tenho sala fechada, aberta, eu não tenho local aberto, eu não tenho como produzir o alimento para ele consumir fora. Bom, aí cada município vai analisar suas condições, vai analisar a sua realidade, para saber se eu posso ou não desenvolver essa atividade presencial e se é algo que está no meu planejamento como prioridade agora. Dizer, não, Otávio, eu estou conseguindo fazer minhas atividades à distância, criei o canal no YouTube, criei os grupos do WhatsApp, estou fazendo videoconferência. Olha, está sendo um sucesso, a gente está conseguindo atingir o nosso público, está bacana. Eu não vou fazer atividade presencial agora, não, vou deixar mais para frente. Ok. Tudo isso é decisão local, é planejamento de equipe, é análise da situação que vai me dizer o que é que eu vou fazer ou não. Lembrando que se eu for fazer alguma atividade presencial, eu tenho que ter todos os cuidados necessários para que não exponha os usuários e os profissionais a um risco, tá certo? Então, é muito importante isso. E levar em consideração o momento da pandemia aí no meu município, tá certo? Há mais alguma observação e alguma pergunta, pessoal? Tem algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver aqui no chat. Pode também criar atividades, por exemplo, uma mini horta para idosos. Pode, isso aí são atividades, né, Gilvamar,
só que você tem que verificar, tipo assim, eu posso tá dizendo, eu não sei se foi nesse sentido que você colocou a ideia, né? Se não foi, você vai falar depois. Mas, por exemplo, o facilitador dizendo, olha, vocês podem fazer uma horta na casa de vocês. Aí, no primeiro dia, ele ensinou como preparar o terreno, como adubar, como plantar as sementes, como cuidar das sementes. E aí você conseguiu desenvolver, fazer com que o idoso, dentro do seu isolamento social, tivesse uma atividade que foi estimulada pelo facilitador do serviço de convivência. Show de bola. Não sei se a ideia foi essa, mas é bacana. Então, e como é que eu fui até o idoso? Eu fiz o meu vídeo no YouTube, fiz o meu videozinho no YouTube, publiquei e mandei, olha, pessoal, facilitador de oficinas ensinando, a gente vai ter durante 15 dias aqui, o facilitador vai ensinar como fazer uma horta em casa, como fazer um biodigestor para gerar o adubo dessa horta, né? Vai pesquisar lá, vai usar os tambor, vai botar lá as cascas de ovos, resto de comida, tal, para conseguir lá justamente o adubo para colocar nessa horta. Então, show de bola. São sugestões. Vejam como, quer dizer, quando a gente para um pouquinho, pensa já surgiu uma ideia extremamente criativa, extremamente bacana que pode ser utilizada aí com os idosos. E aí, veja, que é um planejamento específico para uma determinada faixa etária, né? Ele já pensou em uma determinada atividade para uma determinada faixa etária. Talvez para um adolescente seja mais difícil desenvolver essa atividade dessa horta, né? Mas para o idoso já talvez seja mais interessante. Aí aqui outra pergunta, sobre a questão da comunicação em relação ao grupo de idosos. Além de nem todos terem acesso às redes sociais, muitos também não sabem ler. Então, a maioria dos comunicados e apresentações de atividades tem que ser realizada tanto através de mensagem como em áudio. Em relação ao grupo de idosos, é bem complicado essa questão de videoaulas. Muitos até usam o celular de outras pessoas como filho ou alguém parente. Concordo, certo, Flavinha? Tudo que você colocou está extremamente correto. Tem muitas dificuldades e muitos gargalos, né? Muitas barreiras a serem enfrentadas com relação ao desenvolvimento dessas atividades com idosos. Essa questão do analfabetismo é um ponto, que aí também vale lembrar, no vídeo você elimina esse problema, né? Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu vou utilizar aquele mecanismo mais adequado. Eu posso nem criar o grupo do WhatsApp, mas eu posso fazer os vídeos e encaminhar para os idosos. E aí, como você diz, alguns têm celular, outros não têm, uso do filho. Como eu disse no início, eu tenho 100 idosos, não vou conseguir alcançar os 100, mas eu posso alcançar 10, alcançar 20, 30 e por aí vai, certo? Então, é isso que a gente tem que buscar. Mais alguma observação? Se quiserem colocar no chat algum ponto aí, algum texto para que eu leia e discuta aqui com vocês, fiquem à vontade de colocar. E está aberta agora a discussão. Perguntas, observações. Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas e observações que vocês acharem necessário. Silêncio. Vocês querem essa apresentação? É bem simples, né? Eu não coloquei muito conteúdo, assim, é mais essas reuniões online eu faço assim só tópicos mesmo para a gente estar discutindo. Se eu vou disponibilizar no grupo dos secretários, caso tenham interesse, então já vou, ou melhor, já vou colocar ela aqui no chat, que aí vocês já conseguem baixar. Só um minuto. Estou enviando aí. E aí vamos ligar nossas câmeras para a gente fazer uma foto aí bem bacana da nossa tela. De antemão, pessoal, já vou agradecendo a presença de todos vocês, a atenção. Espero aí ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês. Também nós estamos abertos a temas e a pontos que são necessários ser abordados
no futuro. Então, o que vocês tiverem de necessidade futuras também vão colocando para os seus secretários. A gente está precisando de uma discussão assim, assim, assado, para a gente estar levando essas informações até vocês, certo? Vamos lá, primeira tela aqui, 1, 2, 3, ajeita os cabelos. Olha a foto. Bora, Mauro Neto, olha para a câmera. Porque Mauro está com 2 celulares. A Cleita aí está dando um tapa aí no visu. Vamos lá, vou tirar a foto aqui da primeira tela. 1, 2, 3. Vou colocar aqui no grupo. Vamos para a segunda página. Segunda página, 1, 2, 3. Ok, fotos realizadas. Bom, pessoal, estou à disposição de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, de antemão, obrigado aí pela presença. Espero ter contribuído, dado alguma luz aí para vocês, para o funcionamento. Nossa equipe está à disposição para esclarecimentos futuros e para apoio no que for necessário, certo? E de antemão, estamos à disposição de todos. Vou encerrar aqui a gravação.